Salmo 95, verso 1. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez e as suas mãos formaram a terra seca. Ó vinde, adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. Quando os vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Agora, por favor, vá para Hebreus, a carta de Hebreus, lá no capítulo 3, verso 1. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nós nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como ele disse. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras já estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Amém. Amém. Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Irmãos, eu não gosto da terminologia antigo e velho para a primeira parte da Bíblia.
Porque quando a gente fala Antigo Testamento, Velho Testamento, queira ou não, a ideia que nós temos é que aquilo que é velho está por acabar. Aliás, isso está escrito na Bíblia. Tudo que é velho está perto de acabar. Mas, para um entendimento didático, para uma forma de aprendizado, foi colocado que todos os livros, até Jesus, fossem chamados de Antigo Testamento. Mas ele não é antigo e não é velho, ele é atual, ele é permanente. Ele é parte essencial do Novo Testamento, como um livro só. Posto isso, a gente tem que entender que os salmos, embora sejam poemas, que têm toda uma estrutura oriental, também eles têm um valor profético. E eles têm um valor também de abrir o nosso entendimento para fatos históricos. E é o que acontece no Salmo 95. O Salmo 95, ele é escrito por alguém que nós não temos assinatura, mas nós sabemos por tradição, por causa do verso 7, do capítulo 4 da carta de Hebreus, que muito provavelmente ele é um salmo de Davi. E ele começa dizendo: venham, nos alegremos no Senhor, vamos celebrar ao nosso Deus, vamos nos colocar diante dele, vamos festejá-lo, vamos nos ajoelhar diante dele, porque grande é o nosso Deus. Ele faz uma declaração e uma invocação, ele faz um chamado para que aqueles que verdadeiramente amam a Deus se alegrem diante de Deus. E aí ele traz uma palavra profética. Primeiro ele esclarece dizendo assim: olha, houve um grupo que esteve diante de Deus, que foi chamado a celebrar a Deus, que foi chamado a adorar a Deus, mas que esqueceu de Deus, que em 2 ocasiões, na caminhada pelo deserto, desejaram voltar ao Egito, desejaram voltar a adorar os ídolos, fizeram para si vacas, reclamaram das águas amargas, falaram contra Deus, não permaneceram na fé, esqueceram que eles estavam no caminho para a terra que Deus havia prometido. Eles esqueceram da promessa do Senhor. Esse grupo, o Senhor Deus disse: eu estou indignado com eles para sempre, não entrarão no meu descanso. Eles não são dignos de entrar na terra prometida, a promessa não lhes alcança, porque os seus corações não a receberam. E aí eu me lembro da pregação de domingo passado, onde eu li o capítulo 11, o verso 6, que vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário, pois, que aqueles que se aproximam de Deus creiam nele. E que fala também que ele se torna o pagador de todas as promessas que ele faz àqueles que creem. Então, como é que aquelas pessoas que saíram do Egito, crendo numa promessa de que eles entrariam na terra, numa terra boa que manava leite e mel, mas que no caminho se cansaram da promessa, resolveram tirar os seus brincos, seus colares, suas pulseiras, derreteram, mandaram fazer 2 bezerros de ouro, começaram a adorar aqueles bezerros de ouro, dançaram ao redor daqueles bezerros de ouro, em algum momento tiraram as suas roupas e começaram a fazer coisas que não agradaram a Deus em homenagem àqueles 2 bezerros. Quando eles estavam com sede e chegaram a um lugar onde as águas eram amargas, eles falaram mal contra Deus. Quando eles tiveram vontade de comer carne, eles falaram mal contra Deus. Os seus corações se azedaram tanto de incredulidade que eles chegaram a dizer assim: faltou cova no Egito para nos enterrar? Que saudade que a gente tem do tempo da escravidão. Lá pelo menos a gente tinha cebola para comer. Aí Deus disse: esse povo não vai entrar no meu descanso. A terra que eu tenho preparado não é para eles. Não adianta chamar alguém para celebrar a Deus, se essa pessoa não cultivar a fé no seu coração. É isso que o Salmo 95 fala. Por isso é que ele começa dizendo: vinde, vamos celebrar a Deus. Depois ele diz assim: olha, houve um grupo que saiu com uma multidão que estava celebrando a Deus. No dia que Deus os tirou do Egito, saiu todo mundo festejava, todo mundo estava alegre, mas no meio do caminho, um grupo começou a se esquecer de por que eles deviam continuar alegres, por que eles deveriam continuar desejando celebrar diante de Deus.
E aí eles ficaram pelo caminho, morreram e não entraram na terra prometida. Isso é o que Davi vai nos contar no Salmo 95, eu também creio que é Davi que escreve o Salmo 95. Bom, depois nós vamos para o Novo Testamento. Nós vamos para a carta aos Hebreus. E aí a gente precisa pensar quem são os hebreus. Esse povo que descende de Abraão, esse povo que lá no capítulo 12 do livro de Gênesis, descende daquele homem que saiu lá da sua terra. Esse povo é conhecido pelo menos por 4 nomes, e a gente precisa entender a diferença entre eles. O primeiro nome que eu quero falar é israelitas. Quem são os israelitas? São os descendentes de Israel. Quem é Israel? Israel é aquele homem que nasceu chamado Jacó, que teve o seu nome mudado por Deus. Jacó significava enganador. Ele tinha um coração avarento. Ele tinha um coração que passava os outros para trás. Ele tinha um coração de só levar vantagem. Mas quando Deus muda o coração dele, Deus o chama de Israel, que significa filho de Deus, príncipe de Deus. Então, aqueles que descendem e que andam na fé de Israel são israelitas. Tem um outro nome que a gente encontra também as pessoas falando, israelenses. Quem são os israelenses? Não tem nada a ver com os israelitas. Os israelenses são aqueles que moram no estado moderno de Israel. Israel é um país que se apropriou de uma cultura religiosa e a usa como uma desculpa para os seus interesses nacionais, é só isso. Não tem nada a ver, israelense, Israel, país, não tem a ver com a Bíblia. Não adianta botar a bandeira de Israel em volta da costa, não adianta botar a bandeira de Israel dentro da igreja, não adianta sair na rua com a bandeira de Israel. Aquele país não tem nada a ver com Israel da Bíblia, não tem. O outro nome que nós precisamos lembrar é judeu. Quem são os judeus? Os judeus são aqueles que andam na fé, que permaneceu por um tempo no estado de Judá. Porque o país que nasce na Bíblia, o povo, a nação, que acaba sendo chamada de Israel, que não é o que está lá na Palestina, nos dias de hoje, aquele que anda nas páginas da Bíblia, se divide em determinado momento. O reino do norte permanece com o nome de Israel, o reino do sul com o nome de Judá. O reino de Israel se apostata, se afasta da fé de Jeová Deus. O reino de Judá permanece. Aqueles que permanecem nessa fé são chamados de judeus. Esse nome, quando vem a reintegração dos 2 reinos no governo de Davi, são chamados então de judeus. Porque Davi representa essa fé. Então eles andam debaixo dessa fé. E esse povo ganha esse nome. Mas tem o 4º nome que eu quero falar, que é hebreus. Por que tem esse nome? Porque quando Deus chama Abrão, ele ainda não era Abraão, porque também Deus muda o nome dele em dado momento, ele deixa de ser Abrão, que significa pai admirável, mas ele não tinha filho, e ele sai debaixo da palavra de Deus para uma caminhada, e em dado momento, quando a sua fé se manifesta, Deus o chama de Abraão, que significa pai de muitas nações. Então esse homem, quando ele sai da Mesopotâmia, quando ele sai daquela região, ele tem que atravessar rios, porque ele sai de uma terra que era cercada por rios. Ele tem que atravessar rios para ele fazer a caminhada que Deus mandou. Hebreu significa aquele que atravessa rios, ou aquele que faz pontes, é aquele que vai para o outro lado. Como esse povo descende do homem que saiu daquela região e atravessou rios, esse nome também permanece sobre eles. E a carta aos hebreus não é a carta aos judeus, não é a carta aos israelenses e não é a carta aos israelitas.
mas é a carta aos hebreus, porque o sentido espiritual de hebreu é aquele que foi capaz de entender que Jesus é o Cristo. É aquele que saiu daquela doutrina fechada da lei mosaica, que dependia de fazer sacrifícios de animais, que acreditava num Deus que eles não conheciam, que se manifestava vez por outra, e que passaram a crer que Jesus é a imagem exata do Deus invisível, que Jesus é o próprio Deus encarnado, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, e que nós encontramos com esse Deus trino, mais um, em Cristo Jesus. Quem consegue atravessar o rio da incredulidade, quem consegue passar para o outro lado e crer em Jesus é Hebreus, segundo o Espírito Santo nos ensina. Então a carta aos Hebreus é uma carta para aqueles que creem em Jesus. É para aquele judeu que se converteu a Jesus. Quem é o judeu que se converteu a Jesus? Os apóstolos de Jesus, os judeus para quem eles foram mandados, aqueles que encontraram em Jesus o Hamashia que era esperado desde o Antigo Testamento. Então, eles recebem uma carta. Nessa carta, até o verso 11, o escritor começa a dizer assim: olha, gente, há um perigo muito grande quando a gente não guarda a nossa fé. Quando nós nos esquecemos da nossa confissão. Quando nós nos esquecemos da obra redentora de Jesus. Jesus é o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa fé. Opa, tem dois nomes aqui que eu preciso entender. Você é crente, você tem que entender isso. O que significa apóstolo? Aquele que abre um trabalho, aquele que cria um trabalho. Jesus é o apóstolo da nossa fé. Por que ele é o apóstolo da nossa fé? Porque ele nos atravessa o rio da incredulidade. Ele nos tira da incredulidade e ele nos torna hebreus. Nós somos hebreus pela fé, nós somos filhos de Abraão, nós os que cremos em Jesus somos filhos espirituais, não existe mais um povo eleito, nós somos povo eleito com os judeus. Aqueles judeus que não creram em Jesus, não estão dentro dessa aliança com Jesus, porque eles não creem, eles ainda esperam o Messias. Os seus olhos ainda estão tampados, mas aqueles judeus que creram, pregaram para nós, os gentios, e nós cremos, a venda foi tirada dos nossos olhos, e quando nós cremos, nós atravessamos as águas, nós atravessamos o rio do batismo. Quem é crente se batiza. O batismo não é uma opção para quem está na fé. O batismo é um mandamento, ide por todo mundo ensinando a crer e ser batizado. Quem crer e for batizado será salvo. Eu tenho que atravessar as águas. O que significa hebreu? Aquele que atravessa a água, aquele que é batizado. Então eu passo pelas águas, eu creio em Jesus. Pastor Zé se lembra, o senhor não estava lá, mas eu sei que o senhor leu. Quando Filipe conversa com o eunuco, e o eunuco diz: aqui tem água. Que impede que eu seja batizado, que eu me torne hebreu, que eu passe para o outro lado? Filipe diz: é lícito se tu crês. E ele diz: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia! Então ele creu, foi batizado, ele se tornou hebreu. Essa carta então diz: espera aí, nós temos um apóstolo. O meu apóstolo não é o Valdomiro Santiago. O meu apóstolo não é o René Terranova. O meu apóstolo não é Márcio Valadão. O meu apóstolo não pode ser Jorge Linhares. O meu apóstolo não pode ser Ademir de Brito. Não pode ser. O apóstolo da minha fé só pode ser um. Está escrito aqui em Hebreus capítulo 3, no verso 1. Jesus, o apóstolo da nossa fé. Como é que eu vou chamar um homem qualquer, por mais bom pregador que ele seja, de apóstolo? O apóstolo da minha fé, segundo as Escrituras, é Jesus. Mas ele não é só o apóstolo da minha fé, aquele que me levou para o outro lado, que me tornou hebreu, que me fez passar para o outro lado. Ele também é o sumo sacerdote, ele é o mais alto sacerdote. O que é que o sacerdote faz? O sacerdote vem diante de Deus, ouve a palavra de Deus e entrega para o povo. Pega as ofertas do povo, pega os pedidos do povo, sobe e coloca diante de Deus. Jesus é o sumo sacerdote. Por isso a Bíblia diz: não há outro mediador entre Deus e os homens, senão Cristo Jesus.
Amém, irmão? Então eu ando numa fé. O meu Deus tem nome, chama-se Jesus. O meu apóstolo tem nome, é Jesus. O meu sumo sacerdote tem nome, Jesus. E é só Jesus, nenhum outro. Quando eu creio nisso, eu preciso guardar essa fé. Aí vem o capítulo 3, tomando posse da história do Salmo 95, e diz assim: cuidado, cuidado, cuidado com a amargura, cuidado com a mentira, cuidado com o pecado, porque isso desvia você da fé. Em algum momento você diz: quer saber? Estou cansado, eu já nem sei mais se eu creio, estou desanimado, já não leio a Bíblia, já não oro, já não me incomodo. Pastor, quer dizer que se eu entrar numa fase que eu não estou lendo a Bíblia, se eu entrar numa fase que eu não estou orando, é porque eu me afastei de Deus? Não, irmão, eu não disse isso. Eu não disse isso. Há momentos em que a gente está cansado. Há momentos em que a gente está entristecido. Há momentos em que a gente não tem o ânimo. E às vezes a gente não lê, a gente não ora. Mas não é porque eu estou desanimando da fé. É porque está me faltando recursos, força. Eu estou abatido, eu estou cansado, eu sou humano, às vezes acontece. Mas rapidinho, eu entro na presença do Senhor. E lá do meu íntimo, eu consigo grunhir de dor. E esse grunhido pelo Espírito diz, como Pedro quando afundava: Jesus, socorre-me. E instantaneamente o Espírito Santo, Deus, que está na igreja e que é o Consolador, como Jesus o chama lá, no livro de João, de Paráclitos ou Paracletos, que é uma palavra grega que significa Consolador. Por que que o Espírito Santo é o Consolador? Porque nós estamos no tempo da aflição. No mundo tereis aflições. Nós estamos no tempo do desafio, do sofrimento, da injustiça. Nós estamos vendo crianças sendo mortas por bombas. Nós estamos vendo políticos desviando dinheiro. Nós estamos vendo mentira. Nós estamos sendo massacrados. A nossa fé tem sido massacrada. Maus cristãos têm dado maus exemplos. Bons cristãos têm se afastado da fé. E aí vem o escritor e diz assim: clame ao Senhor, não deixe a sua fé se apagar. Sabe, irmãos, eu gosto muito, eu estou aqui me lembrando daquele momento em que o profeta Samuel é uma criança. E a mãe, pagando um voto, deixa lá para servir ao Senhor no templo, onde eles adoravam naquela época. E ele está deitado no seu quarto, e a palavra de Deus diz assim: antes que a lâmpada da casa do Senhor se apagasse, o Senhor Deus chamou o menino e disse: Samuel. A lâmpada não pode apagar. Não estou falando do dia que você está cansado, que você está triste, que você parou de orar por uns dias, você parou de ler a Bíblia por uns dias, por cansaço, por tristeza. Eu estou falando do dia que você diz assim: quer saber? Eu não creio mais, eu jogo a toalha. Sabe que tem um grupo grande de ex-crentes que estão indo para a Umbanda? Sabe que tem um grupo grande de ex-crentes que estão dentro da igreja católica? Sabe que tem um grande número de pessoas que foram crentes e que agora se chamam de desigrejados? Mas é porque o pastor da minha igreja adulterou. É porque o tesoureiro roubou. É porque entrou a política. Mentira, nada disso. Não é verdade. É porque você deixou a chama da fé apagar no seu coração. Porque quando você tem fé, quando você conserva a fé e o seu pastor cai, o tesoureiro cai, alguém briga na igreja por causa de política, sabe o que você faz? Você está cheio do Espírito, você é conciliador. Você é aquele que tem o poder da cura. Você é aquele que chama e diz: não, tu és homem, tu és homem, tu és humano, você vai levantar. Se o meu pastor um dia disse para mim: você caiu, agora se levanta. O dia que ele cai, eu tenho do Espírito para dizer para ele: eu vou te levantar. Você está aqui, anda aqui no meu ombro. Eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. Apoia em mim, você vai comigo. O dia que o tesoureiro rouba, eu não estou dizendo que tesoureiro rouba, mas se acontecer, e a pessoa diz sair da igreja porque desviaram o dinheiro. Para. Você fala isso porque você achou que você era dono ainda. Porque se você entregou o dinheiro, ele é do Senhor, acabou. Eu não vou lá na agência de carro saber o que fizeram com o dinheiro, que eu paguei meu carro. Eu não vou lá brigar com o cara que me vendeu a geladeira para saber o que ele fez com o dinheiro da geladeira que eu comprei. Eu entreguei, eu paguei a prestação, acabou.
A pessoa sai da igreja, larga a fé, porque ele não cuidou de deixar a lâmpada acesa. Antes que a lâmpada da casa do Senhor se apagasse, o Senhor chamou o menino. Nessa noite Deus está chamando a nós, através do Salmo número 95 do Hebreus capítulo 3. Aí ele diz assim, e aqui essa palavra é maravilhosa, que está no verso 12, ele começa dizendo assim, presta atenção: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para te apartar do Deus vivo. Oi, peraí, aqui ele pegou pesado, porque aqui ele disse assim, irmão, quem tem que cuidar do seu coração é você. Olha o que ele diz lá, irmão, olha aqui, olha lá. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel. Você tem que cuidar do seu coração. O seu coração tem que ser fiel a Deus. Você tem que cuidar de não ser incrédulo. Eu quero recomendar para quem ama o ministério dos irmãos de rua, do café da manhã. Tem um filme no Netflix que eu comecei a assistir, ainda não terminei, mas estou gostando muito até agora. É um filme cristão que se chama Somos Todos Iguais. Assista, Somos Todos Iguais. Está no mesmo nível ali de Quarto de Guerra. Mesmo nível. A gente tem que guardar o coração da gente. A gente tem que guardar a fé da gente. E se você, eu estou dizendo, não deixe a fé se o outro cair. Se você cair, se levante. 7 vezes cairá o justo, e de todas o Senhor o levantará. E aqui, irmão, eu quero pegar um exemplo pequeno. Talvez você que trabalha com educação física, você que já fez algum esporte, que já fez academia, Carol, eu sei que fez academia, não sei se ainda faz. Faz, Carol. Você ainda está firme ali? Mateus faz. É difícil, não é? Irmãos, você pode até dizer que gosta de academia, por um tempo você se convence. Por um tempo você se convence. Mas é difícil. É chato. Tem aquele dia que você acorda e você fala, hoje não. Hoje não. Está chovendo. Hoje. Você tem que se forçar. E se você não foi um dia, não fique decepcionado e diga, eu já faltei um mês da academia, eu nunca mais vou voltar. Volta! Recomeça onde você parou. Não é assim? Você não vai chegar na academia, o pessoal vai te dar uma bronca e dizer, não, nós não vamos mais fazer ficha para você, porque você esteve aqui 6 meses e você nos abandonou, não queremos mais olhar na sua cara. Não, eles não vão fazer isso com você. Ele vai dizer assim, olha, vamos voltar lá no começo. Você não está mais com o mesmo corpo, você não aguenta, nós vamos começar devagarzinho, vamos fazer uma ficha leve para você, vamos recomeçar, mas vai firme. Aí se o seu personal, ele é um cara bom, ela é uma menina boa de serviço, vai chegar para você e vai dizer assim, garra, eu quero ver garra. E aí ele te dá força, e você levanta, e aí um dia você chega lá, você fala, recuperei. Por que você recuperou? Porque você teve garra. Porque teve alguém do seu lado. Irmão, se você cair na fé, se você pecou, pede perdão a Deus, volta e recomeça, volta lá atrás, pede perdão, recomeça, anda de novo com Jesus, mas vede, não haja em nenhum de vós um coração perverso e incrédulo. Por quê? Porque o final do capítulo 3 diz assim, presta atenção, verso 19 do capítulo 3 e 1 do capítulo 4. E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, aquele povo que estava no deserto, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Vamos entrar. Nós já temos o bilhete. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Nós que cremos em Jesus, nós que fomos perdoados dos nossos pecados, nós
que lutamos para não ficar no chão, e que se caímos, levantamos, que se encontramos alguém que caiu, levantamos. Nós que não perdemos a palavra no nosso ouvido e no nosso coração. Jesus é conosco, Ele foi preparar lugar, eu vou entrar no céu, nós já temos a entrada garantida. Nós só temos que cuidar de não perder, é só isso. E não é difícil, porque nós temos conosco o Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, e o Espírito Santo está na igreja, e o Espírito Santo está nos nossos corações, e Ele testifica conosco, com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. Amém? Glória ao Senhor. Nessa noite, nós temos a ceia para celebrar.